Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Papo com Expert. Hoje a gente vai falar com o professor Normandes, da Universidade Federal de Rondonópolis. Se você está gostando desse material, desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, compartilhe com seus amigos e nos sigam nas redes sociais. Aproveitando essa oportunidade, Normandes, compartilha com a gente um pouco dos cases de sucesso, das atuações em pesquisas que vocês vêm desenvolvendo aí na universidade, os projetos que vocês têm em andamento. Vou colocar para vocês na tela uma apresentação bem rápida de algumas ações que nós estamos desenvolvendo utilizando essa tecnologia. Bom, pessoal, agora eu vou compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência aqui na Universidade Federal de Rondonópolis com relação ao uso dessa tecnologia. Então, nós iniciamos o nosso trabalho em 2011 aproximadamente. Nós temos aqui uma equipe bem numerosa, né? Eu só queria mostrar para vocês aqui nesse slide a multiplicidade de áreas de atuação que nós temos, né? Eu sou biólogo, né? A professora Camila Mioto, a engenheira ambiental, atua conosco aqui no laboratório. Temos os mestrandos, Pedro, a Ana, engenheiros agrícolas, biólogos, formados em administração de empresa. Então, nós temos aqui um grupo bem eclético e, por conta disso, nós temos projetos também ecléticos, utilizando as ferramentas, as imagens ou outros benefícios que os drones nos fornecem. Só para deixar um informativo breve sobre a nossa nova universidade, que tem um pouco mais de um ano, né? A Universidade Federal de Rondonópolis tem aproximadamente 5.000 estudantes, 300 professores, quase 90 técnicos, são 3 institutos que nós temos aqui, de ciências humanas, ciências agrárias e ciências naturais. São 19 cursos de graduação e 5 programas de pós-graduação de nível mestrado. Bom, as nossas ações aqui no LAGEL, a gente chama de LAGEL o nosso laboratório, né? Esse laboratório está vinculado ao curso de Engenharia Agrícola Ambiental, aqui da UFR, e também ao mestrado de Gestão e Tecnologia Ambiental, certo? Nós temos alguns projetos com o Ministério Público, que sempre nos aciona para alguns trabalhos relacionados à regularização ambiental de áreas de preservação permanente e reservas legais aqui na zona rural e também na zona urbana. Trabalhos com prefeituras, como no caso aqui da Prefeitura de Rondonópolis, para a criação de unidade de conservação, que foi o Parque Natural Municipal de Rondonópolis, foi criado ano passado, e também estamos em tratativas para ajudar na implantação de aterros sanitários de alguns municípios aqui da região sudeste de Mato Grosso. Também um trabalho que a gente enfatiza é o uso de protocolos operacionais, na verdade a criação, a sistematização de POPs, né, protocolos operacionais padrão, para o uso considerando o uso de aeronaves remotamente pilotadas, né, que também até pouco tempo a gente chamava de veículos aéreos não tripulados, ou a gente chama popularmente de drones, né. Então, a elaboração desses protocolos visando o monitoramento ambiental. O nosso enfoque essencial aqui no nosso laboratório é o meio ambiente, né? Mas também temos uma interação muito saudável com profissionais do setor do agronegócio, que procuram o nosso laboratório para troca de ideias, para algumas orientações. Também a gente aprende muito com eles, né? Com um profissional que usa os drones na agricultura de precisão. Também a gente está avançando em projetos para uso de drones para restauração ecológica e acho que uma função muito importante que nós temos aqui é a capacitação de pesquisadores, de técnicos, para entregar para o mercado de trabalho profissionais que possam lidar adequadamente com essa tecnologia e também a produção científica, né, que é um papel nosso, na elaboração de artigos, geração de dissertações de mestrado, monografias, que interajam com o uso dessa geotecnologia, o uso de drones e as suas diversas aplicações ambientais. Uma coisa que para nós é muito importante, o porquê do enfoque ambiental do nosso laboratório, né, é que Mato Grosso é uma região que apresenta uma série de tensões relacionadas à conservação ambiental. É um estado que de forma geral, sempre está no topo do ranking de focos de calor e também de desmatamento, principalmente desmatamento legal. Então, nós somos sempre, como eu disse antes, acionados pelo Ministério Público,
pela Polícia Militar Ambiental para dar um suporte de como que a gente pode dinamizar o monitoramento ambiental e, principalmente, como que a gente pode colaborar com essas entidades para que eles desenvolvam mecanismos preventivos do combate ao crime ambiental, né? Então, a ideia sempre não é desenvolver metodologia que proíba qualquer tipo de intervenção no uso do solo, né? O que for permitido por lei, obviamente, é permitido por lei. Agora, o que não for permitido, a gente tem como aferir isso, detectar em campo, aferir, e isso pode fazer com que os infratores sejam devidamente punidos. Nós começamos o uso desse trabalho, né, o uso de drones, em 2011, então já faz quase 10 anos que nós aqui do campus de Rondonópolis trabalhamos. Nós iniciamos com o Tiriba, que é esse asa fixa que está aqui, que foi adquirido pela UFMT, e esse drone foi utilizado para mapeamento das nascentes do Rio São Lourenço, que é um rio muito importante aqui na nossa região, nasce no Cerrado, deságua no Pantanal. O setor de nascentes dele em Campo Verde é um setor onde predomina a agricultura altamente mecanizada, nós temos pecuária extensiva, então nós temos um uso do solo bem diversificado, e com isso a gente achou interessante, estratégico, fazer um mapeamento aéreo dessas áreas, com enfoque nas áreas de preservação permanente das nascentes do São Lourenço, para entender como estava a conservação dessas áreas numa primeira aproximação, ou seja, interpretando essas imagens e depois indo a campo. Só para esclarecimento rápido, né? Reserva legal e APP, né? Para as pessoas que não têm muita intimidade com esse tipo de termos, né? Aqui eu tenho uma imagem mostrando um plantio de eucalipto e também um fundo de vale. Então, a nossa reserva legal seriam áreas que devem ser protegidas, juntamente com as áreas de preservação permanente. As áreas de reserva legal e de preservação permanente são mecanismos de proteção complementares de ambientes frágeis que fornecem água para nós, fornecem plantas, insetos, polinizadores, fornecem serviços ecossistêmicos, né? Por isso que o Código Florestal considera que essas duas áreas protegidas, a reserva legal e o EPP, são importantes. Então, a gente orientou nosso trabalho de drones, de mapeamento com drones, com foco nessas duas áreas protegidas, as reservas legais e a EPP, né? E para nós isso é muito importante, porque, por exemplo, essas fotos aqui são de Campo Verde, né? E nós temos aqui na nossa região sudeste do estado, mas na verdade isso se expande para outras áreas do nosso estado, outros estados, que são as erosões, essas erosões do tipo bossorocas, e também alguns trabalhos que a gente desenvolveu. Na verdade, nós estamos iniciando, né, um protocolo operacional, foi justamente para mapear essas áreas de erosão, fornecer a proprietários ou tomadores de decisão uma base para orientar ações como a construção de terraços em nível. E também uma coisa que nós queremos avançar aqui é criar um cadastro de erosões, um cadastro de bossorocas, com imagens de alta definição e com uma alta resolução temporal também, para acompanhar a evolução dessas áreas, porque isso para nós é muito importante, porque está associado à erosão de biodiversidade e também problemas de uso da água, né? Nós utilizamos, em 2014, por meio de um apoio do Ministério Público, o mapeamento também de áreas de preservação permanente aqui em Rondonópolis, numa região que é conhecida como Rodovia do Peixe, a MT 471. Esse trabalho foi muito interessante porque visou a regularização ambiental de chácaras, pequenos lotes que estavam às margens do nosso principal rio, que é o Rio Vermelho, né? Então, nós utilizamos esse drone da empresa ExMobots, né, o Echar 20B. Na época, nós contamos com bastante apoio da empresa para nos ajudar em alguns gargalos operacionais que nós tivemos. Então, é um trabalho muito interessante, é um trabalho que gerou como produto principal a localização dos trechos de área de preservação permanente de 100 metros, que foi o período da mudança do Código Florestal, né? Então, antes de 2012, antes da Lei 2.651, nós tínhamos para essa área, por exemplo, uma APP que seria de 100 metros, uma APP hídrica de largura de 100 metros. Mas aí, após o Código,
para algumas áreas, considerando algumas variáveis, essa PP pode cair para 5 metros, por exemplo. Então, era necessário ter imagens de alta resolução para subsidiar um monitoramento por parte dessas entidades, né? O Ministério Público, o Juizado Volante Ambiental e a Polícia Militar Ambiental. Então, a gente forneceu esses dados para essas entidades. Fornecemos também, né, algumas ocorrências pontuais que deflagraram fiscalização em áreas. Nós tínhamos a coordenada geográfica e tínhamos uma imagem de alta resolução que facilitava a vida, digamos assim, do fiscal, e não era necessário entrar na propriedade, não era necessário percorrer áreas que muitas vezes eram de difícil acesso para encontrar essas não conformidades, né? Bom, a gente conseguiu, nesse trabalho com a Promotoria Ambiental, Ministério Público aqui de Rondonópolis, um material muito interessante para o nosso laboratório, né? Com esses voos com asa fixa, conseguimos quase 4.400 fotos, montamos vários mosaicos, abrangemos uma área de 2.300 hectares, mapeamos e visitamos, né? Também fizemos entrevistas com aproximadamente 270 propriedades, proprietários rurais, melhor dizendo, e foi um trabalho muito interessante, que isso deflagrou depois uma ação civil pública e um ajustamento de conduta por parte desses proprietários aqui na região, visando a conservação das matas ciliares do Rio Vermelho e do próprio Rio Vermelho. Também fizemos um trabalho junto com a Prefeitura de Rondonópolis em 2017 de mapeamento aéreo de uma mancha de vegetação nativa dentro da área urbana de Rondonópolis. Para isso usamos um multirotor, um hexacóptero, o X800, que foi fornecido pela empresa X-Fly de Bauru. Foi um trabalho bem interessante. Esse multirotor embarca simultaneamente 2 câmeras, uma RGB e uma modificada, uma NIR modificada, para esse trabalho a gente conseguiu fazer um planejamento. Essas imagens derivadas desse multirotor nos ajudou a planejar algumas atividades de campo, coleta de dados biológicos, e isso no final culminou com um zoneamento dessa mancha de vegetação, um zoneamento dessa unidade de conservação, e que em 2018 virou o Parque Natural Municipal de Rondonópolis. Fizemos também alguns trabalhos de monitoramento ambiental, sempre visando estabelecer alguns protocolos, algumas rotinas que são validadas para depois ser utilizadas em outras circunstâncias. Por exemplo, um trabalho de mestrado, o mestrado em Geografia aqui do campus, dos desafios era a identificação e a quantificação de ninhos de araras canindé na área urbana. Então a gente utilizou, nesse caso, um multirotor, um Phantom 4 Pro, aqui do nosso laboratório, para voar em áreas que nós já sabíamos que potencialmente poderiam servir como ninhos, né, como esses troncos de palmeira, e aí a gente conseguia localizar se esses troncos estavam servindo mesmo de ninho e até fazer algumas quantificações, né, saber fazer um censo do número de filhotes. E também estamos avançando em outras frentes. Em 2019 para 2020 tem um trabalho de mestrado que a gente quer utilizar os modelos digitais de superfície e do terreno, fazer uma razão entre eles para estudar a estratificação da cobertura vegetal, e para isso servir de suporte para estudos como, por exemplo, projetos de recuperação de áreas degradadas, que ainda são feitos de forma, digamos assim, braçal. O técnico tem que ir a campo, tem que tirar foto, tem que estar lá presente. Claro que o trabalho com drones não elimina esse trabalho de campo de validação, mas a gente pode agilizar muito isso. Então a gente quer justamente isso, entregar para o setor técnico, dinamizar esse trabalho, representar ganho de tempo e ganho de qualidade de informação, né? Também a gente agora, em 2019 para 2020, temos um projeto apoiado pelo CNPq, aqui é a área urbana de Rondonópolis, né? Aqui é a terra indígena Tadarimana, e essa foi uma área queimada em 2017, que trouxe uma série de problemas para as pessoas aqui, muita fumaça. Foi no final de setembro de 2017, e trouxe também uma perda enorme de biodiversidade nessa área. Então a gente quer, voltando àquela fala que nós tivemos com o Tamerlan, fazer essa integração entre o uso de imagens de satélite, de plataformas que geram alertas de desmatamento ou de queimadas, e após esses alertas a gente utilizar os drones para, quase que praticamente em tempo real, a gente aferir com mais acuidade os danos ambientais e também fazer alguns planejamentos, né?
A ideia é que a gente consiga fazer alguns planejamentos relacionados a, por exemplo, eu tenho um fogo numa área de difícil acesso. Como os drones podem ajudar a detectar as vias de acesso que sejam mais rápidas, que não tragam nenhum problema para as pessoas que estão em campo, rotas de fuga, caso essas pessoas se vejam em problemas, cercadas por fogo, por exemplo. Então, os drones podem ter múltiplas funcionalidades, né? Então, a gente quer avançar nessas frentes e, claro, que contamos sempre com parcerias, né? A universidade tem um certo know-how, mas os empreendedores, os jovens do setor privado que lidam com as tecnologias, as empresas, os fornecedores de drones, nos ajudam muito no sentido de dar um feedback da experiência deles. Muitas vezes eles fazem a validação desses protocolos que nós estamos criando aqui na universidade, né? Para dar um outro exemplo, uma entidade de fiscalização ambiental aqui de Mato Grosso solicitou nosso apoio para a aquisição de um drone para ajudar na fiscalização de caçar pessoas que estão caçando de forma irregular, desmatamento irregular, e nesse caso foi adquirido um drone, um Mavic Enterprise Dual, né, que inclusive foi adquirido de uma empresa aí de Campo Grande, do nosso amigo Gilmar, e esse drone será muito útil porque tem uma câmera termal, então facilita, dinamiza e muito as fiscalizações em áreas que são, como eu falei antes, de difícil acesso, em horários também que essas infrações ocorrem, como por exemplo no período noturno, né? E também pode ajudar, inclusive, em resgate de pessoas perdidas, né? Estamos avançando também no uso desses equipamentos, né? Não só para aerolevantamentos, para filmagens, mas também, nesse caso, para dispersão de sementes. A gente adaptou no nosso drone aqui, que foi utilizado para ajudar na criação de uma unidade de conservação aqui em Rondonópolis, né? O X800. Nós adquirimos, junto com a empresa, um dispenser, que, na verdade é um dispenser para soltura de um parasitoide, né? Mas a gente está adaptando isso para, ao invés de trabalhar, nesse caso, com a agricultura de precisão, com controle biológico, a gente vai utilizar para liberação de sementes. Então, a gente vai fazer um trabalho agora, nosso desafio é utilizar essa tecnologia para recuperação de áreas degradadas. A gente vai utilizar sementes biopelletizadas, que também é um outro desafio que a gente assumiu aqui no laboratório, em parceria com pesquisadores da Espanha, que vão nos ajudar nesse projeto, agora em outubro desse ano, né? E também uma das demandas que a gente tem é a construção desse drone que aparece aí para vocês. É um drone que pode carregar até 8 kg de sementes, tem uma autonomia de mais de 25 minutos, e a gente vai construir esse drone aqui. É um drone open source, então é um drone que não tem nenhum segredo de fábrica, não é para ser comercializado, é para ser construído, né? O custo é da aquisição das peças, né? E talvez de pagamento de um especialista para fazer isso. Então, a gente aqui em Rondonópolis, a partir de outubro, vamos fazer um workshop para a construção desse drone e a validação dele na recuperação de áreas degradadas, áreas que foram embargadas pelo Ministério Público. E eu convido vocês a participarem, né? Esse workshop será totalmente gratuito. E no final da apresentação tem meu e-mail. Quem tiver interesse, tiver condições de vir aqui em Rondonópolis, isso deve acontecer a partir da segunda quinzena de outubro, certo? Quais são os nossos desafios, né, que eu considero? Desafios, pelo menos o meu sentimento nesses anos atuando com essa tecnologia, é desburocratizar parcerias, né, com entidades públicas e privadas. Principalmente no setor público, nós temos uma série de trâmites burocráticos que muitas vezes torna difícil a gente fazer parcerias principalmente com empresas, né? Às vezes a gente tem digamos que a universidade tem uma leitura às vezes um pouco receosa de interagir com o setor privado, e isso tem que cair por terra. É importante que a gente dinamize essas parcerias, né? Também aqui nós temos uma preocupação com a manutenção de equipamentos, né? São equipamentos caros muitas vezes, a manutenção não é barata, e a gente tem que sempre ter um caixa no nosso laboratório para fazer essa manutenção. Muitas vezes as empresas até se solidarizam com a gente, fazem descontos, né? Porque entendem que é um trabalho da universidade, é um trabalho que vai se reverter em benefícios sociais, né? Um outro desafio é a padronização de técnicas, que é o que a gente está
campando já faz alguns anos e o que a gente quer avançar mais, né, criar esses procedimentos operacionais padrão, sempre contando com a interação com os especialistas, não só da área ambiental como de outros setores. Tem uma equipe periodicamente bem treinada, no nosso caso aqui, estudantes, né? A gente precisa fazer com que eles passem por um treinamento, se atualizem sempre, também nós professores, porque muitas vezes uma distração, uma afobação em campo pode significar uma queda de equipamento, pode significar um acidente com uma pessoa, enfim. Né? E também ter acesso a fontes de recursos e para atualização dessa tecnologia. Né? A gente tem uma interação com o judiciário que nos ajuda muito por meio de transações penais, apoiando financeiramente o nosso trabalho aqui na universidade, e também a gente quer sempre se aproximar das empresas para tentar fazer esse tipo de interface. Né? E meu e-mail está aqui embaixo, né? Quem tiver interesse em interagir com a gente, em participar de algum trabalho, né? Sintam-se à vontade, tá bom? Tá bom, pessoal? Cara, muito legal o que você apresentou, seus projetos. Eu venho da linha de pesquisa, né? Acredito e acho muito válida a importância da relação entre a cadeia privada e que está executando, que está trabalhando, que está tendo as dores, em parceria com as instituições de pesquisa que estão desenvolvendo, buscando inovações e validando isso tecnicamente, né? Então, essa parceria público-privado, a parceria de empresas com pesquisa é fundamental para o sucesso da tecnologia.